Olá, amigos da Shop TV, aqui é Márcio Reis, ao meu lado Dr. Rodolfo. Somos da MR Advogados Associados e hoje queremos trazer para vocês um tema complexo, mas importante, principalmente na relação familiar, que é a alienação parental. O que seria uma alienação parental? Olá a todos do programa Na Lei, nessa parceria com a Shop TV. Obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui falando com vocês. Márcio, é um tema muito moderno, né? Um tema que está vindo muito à tona agora nas famílias, né? Nas famílias modernas, que hoje em dia está tendo muito divórcio, né? E as pessoas, né? Hoje em dia ninguém aceita mais desaforo. A pessoa já muda o relacionamento e muitas vezes tem os filhos, né? Muitos desses relacionamentos. E os filhos ficam no meio do conflito. E é onde acontece a tal da alienação parental, né? Quando começa a se utilizar do filho, né? De uma forma de se vingar da outra parte, de prejudicar a outra parte. E o filho não sabe o que está acontecendo, mas está sendo muitas vezes usado uma forma aí de prejuízo ou de vingança para o ex-companheiro. Então é algo que nessas relações modernas está vindo muito à tona, os tribunais estão lidando muito com isso, né? A jurisprudência hoje é muito nesse sentido de proteger, lógico, sempre proteção da criança, mas evitar, né? Isso hoje tem penalização para isso, para evitar que isso aconteça, não é isso? Sim. Na realidade, nessas relações é muito comum, e é mais comum do que a gente imagina, nós temos vários casos aqui no escritório, que nesse ambiente conflituoso, principalmente quando a separação ela não se dá de forma amistosa e a relação fica realmente conflituosa, uma das partes começa a denegrir a imagem da outra a ponto de criar repugnância no filho. Então o filho, em uma certa altura, nesse conflito incessante dos pais, que não se entendem, começa a pegar uma certa apatia, uma certa resistência em relação a um dos seus genitores por influência direta do outro. Então é muito comum a gente ver aqui, doutor Rodolfo, que eu acho que você se lembra de casos que a pessoa chega e puxa, uma das partes constitui uma nova família, nessa nova família ela veio com um enteado, né, com filho ou filha da outra relação, e aí a mãe, de repente, num momento de ciúmes ou um momento nessa relação conflituosa, começa a falar para a criança, seu pai tá te trocando, seu pai tá dando de tudo pro outro e não tá dando as coisas para você, você vai ficar sem nada, seu pai está deixando você para trás e desviando, na realidade, a atenção para o outro filho. Também é comum, na construção de uma nova relação, as pessoas terem novos filhos, né? Então, é um irmão mais de uma nova relação. E isso é mais comum do que a gente pensa e imagina. E é para isso, gente, que nós viemos aqui trazer para vocês hoje, que para isso existe uma legislação, existe uma lei específica, que é a Lei da Alienação Parental, que prevê, na realidade, para essas situações, uma intervenção judicial, né, doutor Rodolfo, que impõe aos pais, aquele alienante, a pessoa que está promovendo essa alienação parental, várias situações para evitar isso. Proteção da criança e também, é claro, do direito do genitor, que está sendo envolvido nessa situação injusta. Mas é possível, através dessa lei, declarado judicialmente, até mesmo o afastamento da família que está promovendo a alienação, e aí não precisa ser necessariamente o pai ou a mãe, pode ser o avó, o avô, a avó que está promovendo essa alienação. Então isso tem que ser constatado, não é uma coisa tão fácil de constatar, né, doutor Rodolfo? Geralmente é feito através de laudos da assistente social, laudo da psicóloga do juiz. Detectou essa situação, o juiz tem nas suas mãos várias ferramentas para atenuar, evitar ou diminuir até cessar eventuais alienações parentais. Mas é muito comum no nosso escritório, é uma demanda que está chegando crescente, né? Os pais não aceitam mais isso. Normalmente é que os pais que começam a passar por isso procuram, judicializam a questão, né, doutor Rodolfo? O advogado vai usar toda a expertise, todo o conhecimento dessa lei para tentar provar, primeiramente, a alienação parental e depois penalizar o alienante para que não promova mais situações. Mas é caso, inclusive, de suspensão de visitação e, ao final, não é, doutor Rodolfo? Pode até acontecer a suspensão do pátrio poder de um dos genitores. A legislação foi criada exatamente, né, Márcio, para evitar, né, tentar evitar que isso ocorra e, como você disse, acontece muito mais do que a gente imagina, né? São situações que chegam até o escritório, isso até chegar até a gente já teve muita complicação
situação no relacionamento, muitas vezes xingamentos, agressões, boletim de ocorrência, e chega ao extremo de ter que judicializar, né? Porque a criança muitas vezes está sendo afetada. E não é uma prova fácil de conseguir, né? Porque se você imagina, mas uma criança de 5 anos, de 4 anos, de 8 anos, ter que passar por um psicólogo no fórum, um assistente social, muitas vezes a criança tem também dificuldade de esclarecer, porque a criança gosta dos dois, é pai, é mãe, e às vezes ela está sendo afetada por um dos pais, mas ela também tem receios de falar, de esclarecer. Então não é uma prova muito fácil, né? Sim. E a gente infelizmente vê que quem sofre é a criança, mas o pai que a gente consegue provar, ou a mãe que a gente consegue provar que está fazendo alienação parental, como o doutor disse, pode perder a guarda, pode perder aí até o pátrio poder, a gente ter uma situação de deixar de visitar o próprio filho. Uma inversão de guarda. Uma inversão de guarda por causa de uma conduta dessa. A gente tem casos aqui, né, de clientes. Eu tenho um caso de um cliente amigo, inclusive, que ele foi tão prejudicado, houve tanta alienação parental, a criança foi tão contaminada contra o pai na ocasião, que a mãe não deixava visitar, falava mal, né? E ele tentava visitar, a mãe não deixava, tentava. E assim foi passando o tempo. A criança tinha 5 anos, 6 anos, ele entrava com ação, buscava determinar a visitação e chegava lá, a criança não queria porque estava contaminada contra ele. E chegou a mãe já impõe, inclusive, para a criança, quando seu pai chegar aqui, fala que não quer ir, então. Isso. Ou seja, em vez de incentivar a visitação, incentivar o contato do filho ou da filha com o pai, que é um direito, inclusive, da criança, e que não pode, a criança não pode nem abdicar, nem os pais intervir nisso, mas infelizmente acontece no dia a dia. E esse meu amigo e cliente, ele chegou ao ponto, né, de vir falar comigo, assim, até não era cliente nosso na ocasião, ele tinha um próprio advogado, mas era um amigo pessoal, né, que venha trocar opinião, ver o que poderia ser feito, que ele chegou a um ponto e falou, eu desisto de tentar ver meus filhos, de conversar, de tentar visitar, tenho minha obrigação legal, vou continuar pagando a pensão, mas eu desisto, porque as crianças estavam tão contaminadas e a mãe fez, na ocasião era a mãe, fez tanta objeção que ele não conseguiu e os filhos não queriam mais e ele perdeu essa situação, ou seja, essa relação nunca mais vai ser retornada. Com essa legislação hoje mais severa, que ela foi criada exatamente por esses casos, né, Márcio? A situação foi acontecendo de forma tão corriqueira, de forma tão constante, que o legislador teve que criar uma legislação severa para tentar coibir, porque a gente sabe que muitas vezes só com a punição realmente severa que a gente consegue fazer, porque a lei muitas vezes ela é educativa, né? Sim. E a gente vê casos aí que infelizmente, eu imagino um caso como esse, de o pai desistir de ver o próprio filho. E na maioria das vezes, mesmo passando essa fase, mesmo o judiciário conseguindo intervir e coibir essa conduta, é uma situação que leva a criança à necessidade de acompanhamento psicológico, uma terapia, porque essas situações deixam marcas aí de repente para o resto da vida. Então, se você está passando por isso, se você tem conhecimento de um amigo, de um familiar que está passando por isso, leve esse conhecimento para ele, que existe mecanismos legais de tentar amenizar essa situação ou repelir essa situação, só que o quanto mais rapidamente você age, né, mais possível, de repente, é a reversão dessa situação, dessa aversão, dessa injustiça provocada na cabeça da criança, no psique da criança, que afeta realmente o relacionamento e a forma como ele enxerga um dos genitores. Então isso é muito importante, isso só é possível, na realidade, através por intermédio de advogado, então é por isso que é importante aquela pessoa que se sente prejudicado, que vá atrás dos seus direitos, que saiba que a lei está aí para protegê-lo, não é uma coisa fácil, é um mecanismo que vai demandar muito tempo, muita paciência, muito esforço, inclusive da própria pessoa que está tentando evitar isso, porque ele vai ter que demonstrar isso na justiça, vai ter que expor a criança, o filho, a situações de ser avaliado por psicólogo, ser avaliado por assistente social. Isso geralmente não é muito interessante, porque você tem que mostrar ali, na realidade, tudo o que está acontecendo. Então isso é uma situação que nem todo mundo quer abrir essas intimidades, esse relacionamento conflituoso, mas é necessário para proteger os seus direitos enquanto pai, enquanto genitor, mas também, e acima de tudo, proteger os direitos do seu filho, porque as crianças, os filhos, eles têm o direito de convívio com os pais. Não pode perder essa identidade com os pais, com os avós, sejam eles maternos, sejam eles paternos, mas a criança tem que ter essa identidade. E a partir do momento que a criança está sendo endereçada, está sendo denegrida a imagem da família paterna, da família materna, ele passa a perder uma certa identidade
proximidade com parte dessa família, o que na realidade não é relevante, não é lícito, digamos assim, para com o direito da própria criança e adolescente. Então é necessário que se corra atrás, que procure um advogado da sua confiança, que entenda de direito de família, que entenda da lei de alienação parental, para que você defenda os seus direitos e defenda também os direitos do seu filho. Não é isso? Exatamente, Márcio. É importante esclarecer que tudo isso depende de provas, né? Sim. Então, assim, muitas vezes não é uma prova fácil, porque isso acontece dentro das casas, Sim. né? Ali no lugar que é restrito, né? Muitas vezes você tem dificuldade. Mas saiba que para que você consiga êxito, você precisa provar o que está acontecendo. Então, procure aí no contexto, quando estiver ocorrendo, tentar ao máximo produzir provas, ter os mecanismos, porque você precisa convencer um juiz, um promotor que vai defender os interesses da criança, que isso está ocorrendo. E que só vai começar uma ação dessa com indícios. Com indícios, senão você não vai obter êxito. Então, procure um advogado, veja o que você tem em mãos e o que você pode produzir para depois buscar, via judicial, os seus direitos. Então, quem gostou, dá um joinha, comenta, compartilha, faça essa informação chegar ao maior número de pessoas possíveis. Tem muita gente aí que até desconhece que existe uma lei de alienação parental e o que seja o termo alienação parental, que é justamente essa situação de denegrir a imagem de um dos genitores para o filho. Então isso é importante e é esse o intuito nosso aqui no quadro da lei, na parceria com a Shop TV. Ao maior número de pessoas possíveis, o conhecimento e a importância, porque muitas vezes o seu direito está na lei e você desconhece. Então, até uma próxima oportunidade, né, Dr. Rodolfo? Um grande abraço a todos. E um grande abraço a todos. Até a próxima.